Bem, vamos continuar então o estudo da difusão, ainda regime transiente, agora com a particularidade de que existe uma resistência externa no nosso sistema. Vamos ver como analisar essa situação. Aqui cabe uma revisão do tópico das condições de contorno que eu já apresentei anteriormente. Mas o que nós temos? Nós temos aqui um meio poroso, né, denominado meio 1. Aqui eu coloquei uma condição aqui de simetria, porque esse meio ele pode ser simétrico, né? E a solução, as condições de contorno colocadas nos levam à mesma solução. Vou apresentar isso um pouco mais adiante. Então, nós temos meio 1, esse meio poroso, meio 2, um meio fluido, gasoso ou líquido. Temos uma determinada velocidade aqui do fluido, do gás ou do líquido, uma determinada concentração do meio e temos um coeficiente aqui de transferência de massa. Perfeito? Vamos analisar com um pouco mais de atenção todo esse sistema. O que nós temos que observar? Quando, toda a relevância da difusão está contida no interior do meio difusivo, que seria este meio 1, nós temos a resistência externa desprezível. Esse trabalho já foi realizado anteriormente, nos 2 vídeos que trataram da difusão em placa plana e a difusão numa parede plana também. Aqui nós vamos analisar quando existe uma resistência externa no processo difusivo, o que significa resistência externa não desprezível. Como trabalhar com essa situação? É sinal o quê? Que este meio ele exerce uma influência no processo difusivo que está ocorrendo aqui. Ora, isso, se nós revisarmos a parte de calor, vai corresponder a uma condição daquela condição de terceira espécie, onde nós tínhamos a condução igual a uma convecção. Isso vai ficar claro mais adiante. Então, lógico, nós vamos colocar no sistema de coordenadas, aqui que eu comentei. Nós temos o Z, que pode ser colocado na linha de simetria do sistema, ou então em uma das superfícies. O A, essa notação A é a notação que o livro do Cremasco usa. A notação anterior que eu trabalhei era a notação doElt. E assim eu vou trabalhando, É interessante que vocês acompanhem e é uma metodologia que eu uso de trabalhar com várias notações e não somente um livro. Bom, então nós temos que nesse meio poroso ocorre a difusão, nós temos a difusão no sistema, temos uma difusividade efetiva, aqui recordando a questão ainda da porosidade e da tortuosidade, lembrando que nós estamos usando a notação 1 para o meio difusivo, 2 para o meio fluido, 1 para o meio sólido ou líquido e 2 para o meio gasoso. Bom, temos uma determinada concentração na superfície da espécie A e temos uma determinada concentração no meio fluido, ambos na fronteira aqui do nosso sistema poroso. Perfeito? Vamos passar a análise, então, desse problema. Ora, nessa situação aí, cabe algumas considerações. Por exemplo, o que nós temos? A difusão no interior dessa matriz porosa, ela será realizada com uma modelagem semelhante a uma placa extremamente fina. Perfeito? Uma membrana, pode ser. Admite-se que a interface sólido-fluido, que neste caso, não oferece resistência ao transporte do difundente. O que significa isso? Esta membrana que existe aqui, ela não oferece nenhuma resistência a esse movimento da espécie A que
que existe no meio. E com isso nós temos aquela condição semelhante à condição de terceira espécie, que o gradiente da concentração, né, na direção z, numa posição z igual a, está identificado aqui, nós temos que a variação da concentração ela é proporcional ao gradiente de concentração, sim, e ainda depende, lógico, do coeficiente de transferência de massa, da difusividade e de um coeficiente de partição aqui, também uma análise já realizada anteriormente. Ora, essa nada mais é do que aquela condição de condução igual à convecção na superfície. Ela será introduzida como uma condição de contorno no nosso trabalho. Vamos então à modelagem. Aqui cabe a observação da placa plana infinita, L maior que 16A, perfeito? Quer dizer, estou utilizando ali uma condição também que pode ser de simetria. A equação de difusão, as condições de contorno colocadas, né, as considerações, nos leva à segunda lei de Fick, condições de contorno e condição inicial. Condição inicial, uma determinada condição CA0 no sistema, observe que aqui ela não é função espacial. Condição de contorno, usando então a condição de simetria, ó, por isso se aplica o A na nossa notação, Z igual a zero, colocado no centro ali do meio poroso, da membrana, ou então ainda numa superfície, desde que essa superfície aqui representa uma condição, aquela que nós já trabalhamos, onde nós tínhamos lá a condição de segunda espécie de calor, certo? Seria uma condição adiabática, que seria que não há fluxo nessa condição, nessa posição. E aqui aparece, então, a condição, então, na superfície do meio poroso, mostrando que existe uma determinada resistência exercida pelo meio sobre a matriz porosa, no caso, a membrana ou a parede que nós estamos analisando. Foram suprimidos aqui os subíndices 1 da equação mostrada anteriormente, porque se entende que essa difusão está ocorrendo do meio 1. Continuando, então, temos aqui, ora, o que muda é justamente por causa da variedade que nós temos aí de referências. Nós temos aqui o adimensional agora representado por um θ, mas não há necessidade de entrar em uma grande dúvida sobre isso, basta apenas fazer as mudanças e se alguém quiser trabalhar com o y também não há problema nenhum. Condição inicial, então, a condição inicial para qualquer z, né, no tempo igual a zero, CA0, substituindo CA0 lá, nós temos que o θ é igual a 1. Aqui, recorrendo novamente às condições de contorno, nós temos que o gradiente do adimensional θ em relação a z, na posição z igual a zero, aquela condição de simetria, e temos aqui a condição do fluxo na superfície, certo? Dado por um θA, que nada mais é do que o conhecimento da concentração na superfície, certo? Em Z igual a A, dado por um C asterisco menos o CA. Claro que aqui nós invertemos essa diferença, e por isso que aparece o sinal negativo. Esse sinal negativo é semelhante lá ao menos Ka de T dx igual a HA T menos T da superfície, certo? E depois, quando nós fizemos a alteração, aparecia lá o número de Biot no adimensional lá em calor. Capítulo 5 do Encropera, cabe uma revisão. Bom, vamos partir então para a solução. Bom, aqui clássico, passar rapidamente, já sabemos nesse momento aí, apenas
salientando a questão do adimensional, então produto de duas funções, espacial e temporal. A diferença é que agora nós não temos duas condições idênticas de contorno, mas uma das condições é justamente a da difusão, né? Na superfície igual à convecção. Resolvemos a equação, separamos as variáveis, igualamos ao lambda ao quadrado, temos as duas soluções possíveis para a equação A e B. Uma função exponencial e a outra seno cosseno. Novamente aqui cabe observar C1, C2, C3. Bom, se por acaso estou acelerando um pouquinho, por favor, cabe uma pausa aí no vídeo, né? Mas a ideia é não permanecer muito tempo aqui nesse conteúdo que já foi trabalhado matematicamente em outro momento. Então, nós temos a multiplicação das duas funções. Aqui, observe, cabe uma ressalva aqui, aparece o B como sendo C1, C2 e o A como sendo C2, C3. Por que o A? Porque o A vai ser o coeficiente lá da série de Fourier e ele vai ser um AN para manter a notação das outras referências, perfeito? Por isso que esse B. Tem alguns livros que inverte aqui, coloca a solução da equação como sendo a soma do cosseno e seno e, portanto, naturalmente, o coeficiente A é do cosseno, certo? Mas observe que está totalmente adequado aqui, apenas essa inversão, digamos aqui. Naturalmente seria colocar A e B, mas para acompanhar a solução de várias outras referências e mantendo como o somatório de seno cosseno, nós escrevemos C1, C2B e C2, C3A. Aplicando então as condições de contorno, a primeira condição de simetria, clássico, solução clássica aqui será igual a zero a derivada, e com essa seno de zero é zero, e portanto nós vamos novamente aquela solução para fugir da solução trivial, nós temos que B tem que ser igual a zero. Portanto, já sabemos que vai ficar a solução com A. Tranquilamente? Vamos adiante. Muito bem, aplicando então a condição de contorno 2, né, no nosso sistema, vamos aplicar a derivada, né, da função θ, A vezes lambda seno de lambda A, vezes I na U, digamos aqui, né, igual a menos θA multiplicada pela relação do coeficiente de transferência de massa, difusividade efetiva e coeficiente de partição. Bom, se nós analisarmos para a condição θA, né, a condição da concentração na superfície, nós vamos então substituir para Z igual a A, Z igual a A na nossa equação, e com isso nós chegamos a uma solução semelhante à que foi trabalhada lá em calor. Vocês vão ver a grande semelhança que nós temos aqui no nosso trabalho, né? Então, olha só, o que nós temos aqui? Seno sobre o cosseno é a tangente, temos o lambda, o A é simplificado, e o E nesse produto aqui da difusividade efetiva, lambda ao quadrado e T, também é simplificado, perfeito? E com isso nós temos o quê? Nós temos que uma simplificação bem interessante aqui, vamos multiplicar pela semi-espessura e dividir pela semi-espessura para podermos ter uma representação do biomássico, perfeito? Então aparece aqui o biomássico, que nós também já verificamos, e vamos chamar aqui. Bem, aqui também cabe outra observação. Temos aqui lambda A igual ao xi n, certo? Eu mudei aqui essa notação, o cremássico usa gama n, eu mudei o xi n porque eu quero fazer uma relação com o que foi trabalhado lá em FT2,
certo? Mas pode acompanhar tranquilamente o trabalho que é apresentado pelo Cremasco, que ao invés do Xi-N é apresentado um Gama-N, perfeito? Eu mudei aqui porque eu tenho um objetivo logo ali adiante apresentar para vocês e mostrar a solução, que é esta aqui. Esta solução é a solução para um problema similar em calor, capítulo 5 do Incoropera. Xn vezes a tangente de Xn é igual ao BO, lá, só que é o BO térmico. Perfeito? Muito bem. Introduzindo aqui ainda o adimensional da posição. No outro vídeo eu falei para vocês da confusão do eta com o n, que é o parâmetro que nos diz qual é o termo da série de Fourier. Então aqui aparece o eta, para diferenciar do n, né? Que é um adimensional de posição, Z sobre A, e o Fourier mássico. Lá na parte de calor apareceu o Fourier, que é a alfa T sobre L ao quadrado. Aqui nós temos difusividade efetiva T sobre o Z1 ao quadrado, por exemplo. Tá certo? Aqui, então, cabe o resgate da equação, né? Da equação da função θ, tá certo? Vezes 1A é o A, vezes cosseno de lambda Z, vezes E, difusividade efetiva lambda ao quadrado, vezes T, que escrevendo na forma adimensional, aparece Fourier. Lembra aqui que este Fourier aqui, vou fazer até uma alteração aqui, que este Fourier ele é, na verdade, a semi-espessura, certo? Pode ser o x1, pode ser o z1, mas é, na verdade, a distância aquela da dimensão que poderia ser o A. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Seguimos adiante, então. Após essa solução, nós vamos necessitar de calcularmos o AN, certo? Essas condições aí são, ou melhor, os coeficientes são obtidos a partir do conhecimento da condição inicial, certo? Se nós aqui novamente usarmos o mesmo procedimento que usamos em outras soluções, que seria usar a propriedade das funções ortogonais das séries de Fourier para calcular os coeficientes AN, nós multiplicamos pelo cosseno do Xm e integramos de 0 até 1, e com isso nós sabemos que este lado direito aqui, por exemplo, envolve um número infinito de integrais. Aqui, como nós podemos verificar, este somatório n ele pode ser escrito fora da integral. Perfeito? Agora já vou mostrar essa propriedade. O lado direito, então, envolve a equação cosseno de Xm e o cosseno de Xn, semelhante ao que nós fizemos quando trabalhamos com as funções seno para os coeficientes da série de Fourier. O que acontece aqui? Para n igual a m, certo? A integral existe. Quando n é diferente de m, essas integrais se anulam. Sim, isso pode ser, ou melhor, pode ser analisado matematicamente. E com isso a solução é esta, que eu faço questão de colocar, é a solução que está semelhante à que foi apresentada lá no livro do Incoropera, no capítulo 5. Por isso que eu deixei o Xn. O Cremasco ele encaminha para uma metodologia da solução da equação um pouquinho diferente, a parte matemática. Eu vou manter a do Incoropera
para resgatar uns gráficos que eu já apresentei por ocasião do capítulo 5, tá certo? Bom, vamos substituir esse AN na equação, né, do sistema e vamos chegar então na solução exata do nosso problema. A solução exata, então, dada em função da dimensional deposição, o Fourier mássico, nós temos uma solução em série com infinitos termos, dados pelo coeficiente AN e a multiplicação das duas funções, uma função espacial e outra função temporal. O coeficiente AN é dado por essa razão entre o seno do xn e este somatório. Interessante aqui resgatar que os autovalores são aqueles obtidos a partir da igualdade da multiplicação do xn vezes a tangente, que é uma função periódica, né, igual ao biomássico do sistema. Esta solução ela está escrita de uma maneira idêntica à que foi escrita lá em calor, e é por isso que eu fiz questão de manter essa notação. O Cremasco ainda faz um trabalho um pouco diferente aqui com o coeficiente AN e mostra ele em função de um polinômio. Eu vou apresentar isso apenas lá na solução da concentração média. Bem, então o que acontece? Aqui, ó, ressalto, nós temos o biomássico, as raízes da equação, essa equação aí é a equação 597, já vamos colocar ela aqui, né? Que é a dos altos valores, mas aqui o gama que eu havia falado anteriormente, que é o gama n, na verdade é o xn, perfeito? Porque eu quis variar aqui essa representação dos n termos, mas em termos do xn para ficar semelhante ao que foi apresentado lá no capítulo 5 do Encropera. Bem, então, essa é a solução. Claro que podemos, lá também em calor, para um Fourier maior que 0,2, nós poderíamos trancar no primeiro termo a equação. E temos também, então, as soluções aproximadas. As soluções aproximadas, eu mostro aqui a solução gráfica para que se tenha uma compreensão um pouco melhor daquela equação para a determinação dos altos valores, que é determinada uma equação transcendental. Então, por exemplo, se nós graficarmos o xi1 tangente de xi1 em função do xi1, né, nós temos a função tangente e no termo, na igualdade, nós teríamos que esta função ela é igual ao biô. Retornar aqui, só para que seja verificado, então está aqui, ó. Essa função aqui está representada na ordenada e biô é a reta que é apresentado lá na equação no gráfico, perfeito? Está aqui ele, ó. Então, o biô é uma reta, então nós temos para um biô igual a 2, por exemplo, onde a função tangente é interceptada pelo valor do biô, nós temos as raízes que correspondem aos valores tabelados do xn ou do lambda n, conforme apresentado, lambda n não, desculpem, gama n, conforme apresentado pelo Cremasco. Existe uma outra possibilidade, que é a representação da solução gráfica, mas agora a tangente do xi1 em função do xi1, representada então agora pela interceptação da função biô sobre o xi1, que é dada aqui também em azul para o biô igual a 6 e em vermelho para o biô igual a 2. Em ambos os casos, ambos os gráficos levam à mesma solução, só que são representações diferentes da função. Esse é um trabalho
que eu gosto de apresentar para nós termos uma compreensão do que é a solução daqueles autovalores. E, finalmente, então, aqui resgato a equação que é apresentada pelo Cremasco, mas aí é aquela função, a solução da integral da concentração média apresentada de uma maneira um pouco diferente, assim como foi apresentado o perfil também. Mantive aqui apenas para servir como referência. Essa equação nós vamos utilizar quando necessitarmos calcular a concentração média no meio poroso em função do Fourier e dos n termos da equação. Lembrando aqui que este lambda n, esse gama n, seria o psi-n apresentado anteriormente. É isso. Vamos continuar mais adiante, ainda com regime transiente em outras sistema de coordenadas, para que a gente tenha um bom trabalho aqui, um bom exercício sobre esse tema que é importantíssimo na formação de fenômenos de transporte. Até mais.